Pois é, esse já é o quarto episódio e para quem está chegando agora, seja bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Isadora e esse é o Impacto Científico, um espaço onde a ciência e o impacto social caminham juntos. Eu sugiro escutar o trailer de apresentação, assim você conhece melhor a proposta desse podcast. Bom, o episódio de hoje vai falar de um tema que praticamente mudou minha vida, que é o empreendedorismo. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, no mestrado, eu tive uma certa dificuldade de aceitar o processo de sair do laboratório para empreender. E como a proposta desse podcast é trazer as diferentes formas de poder atuar com ciência para gerar impacto social, tinha que ter um episódio que falasse sobre isso. E aí eu trouxe a Ana, que é uma pessoa que eu admiro muito, que ela trabalha nesse lugar de fomento do ecossistema, de empreendedorismo de base científica. A Ana, ela é bioquímica, ela é mestre em ciência dos alimentos, faz doutorado em administração na USP e é cofundadora e CEO da Wininca, que ela vai explicar bem melhor no episódio. A gente ficou papeando tanto antes de gravar que o episódio já começa com tudo. Então eu quero aqui de novo agradecer a Ana pela participação, dar as boas-vindas, né? Porque a gente já vai começar com a apresentação dela. Mas eu e a Ana, a gente acredita muito que empreender com ciência é também uma forma de impactar positivamente a sociedade. Então, se você gosta de empreendedorismo ou você nunca pensou sobre o assunto, aproveite essa conversa para se inspirar e abrir as possibilidades de atuação. É isso, um bom episódio para você. Então, para a gente começar, Ana, como que você se apresenta, né, na parte da trajetória profissional, científica e empreendedora? Bem, acho que o ponto que une, né, todas as coisas toda a minha trajetória é a inovação de base científica, né? Eu comecei com o meu lado cientista, né, a minha formação mais técnica em bioquímica, ali dentro do laboratório fazendo iniciação científica, laboratório mesmo, né? E aí, depois, entendendo que o que mais me interessava nessa parte científica era na faculdade mesmo, né? Eu percebi, era pensar em como que eu fazia aquilo virar algo mais factível, mais palpável, que trouxesse resultado. Tá, resultado na vida real, o que que é? Né? Então, sei lá, eu fazia iniciação científica fazendo análise de ração de frangos de corte. Na verdade, nem a ração, a análise do frango para saber o nível, a formulação da ração. Caramba. Aí, beleza, aí tinha que fazer um monte de análise no laboratório, mas o interessante para mim era entender que eu estava fazendo isso porque a indústria alimentícia, para a indústria alimentícia, interessava descobrir qual que era o nível mínimo de proteína, que é o item mais caro, né, da ração, que poderia ser dado e mesmo assim uma performance e uma vida, né, ok, do frango. Então, assim, eu sempre me interessava muito pelo porquê que eu tô fazendo isso, qual resultado prático vai gerar. Eu acho que aí isso começou a moldar, mas eu sempre amei ciência, né? Eu gostava dessa coisa do compreender profundamente, testar e tudo mais. Não necessariamente laboratório, não era o meu mais forte, mas fazia o que tinha que ser feito. E aí a inovação, assim, eu me formei muito próximo da época que a lei da inovação surgiu, né? Assim, estava sendo implementada ainda. Então essa coisa da relação da ciência com inovação, né, com empreendedorismo ainda era muito nova. Então, basicamente o mercado entrar na universidade, interagir dentro da universidade, ainda era tudo muito novo. Então eu descobri isso meio que junto com o processo. E aí, enfim, comecei a fazer atuações, né, de estágio, etc. Nessa área, me encantei, porque a inovação, ela trazia exatamente essa parte prática para a ciência que eu buscava. Uhum. Então, construí minha carreira, aí tem um pouco do empreendedorismo, fui uma das fundadoras da empresa Júnior de Bioquímica, muito dessa coisa também tá aqui, que nós vamos fazer com isso, né? E aí,
anos depois, acho que juntei empreendedorismo, inovação e ciência, né, na fundação da Ulinca, há 11 anos. Que demais. Nossa, eu sou super fã, né? Desde quando eu descobri vocês estão na Fomenta ainda, eu falei, ai, que genial, e tenho te acompanhado desde então. Mas, Ana, como que foi assim, para você sair dessa área de laboratório e falar assim, tá, eu vou empreender? Você lembra como que foi, assim, isso na tua cabeça, o processo? O que que você tinha medo? Como que foi? Considerando, então, que o meu empreendimento mesmo é a Ulinca, né? Isso, eu nunca pensei exatamente, eu quero empreender, né? Assim, no sentido de, eu quero ter um negócio. Eu me vejo criando e dirigindo um negócio. Nunca foi exatamente isso que eu via, né? Eu realmente segui assim, o que que eu gosto de fazer, o que que eu sinto que eu faço bem, que faz diferença, né? Assim, no mundo, para a vida das pessoas e que eu me realize e tudo mais. Isso sempre me guiou. E aí, honestamente, o empreendedorismo aconteceu, assim, sabe? Uhum, Eu gostava de inovação, eu gostava e sentia que eu fazia bem essa parte de inovação, né, de gestão da inovação e tudo mais. Eu tinha um aprofundamento em ciência, e então essa inovação científica, eu já, né, fiquei muitos anos trabalhando em consultoria com isso e gostava e sentia que eu tinha uma boa troca com os pesquisadores, com o mundo mesmo da universidade. Então, essa coisa, o que você vai entregar para o mundo, para mim ficava muito clara nisso. E eu, né, ainda via muitos gaps que precisavam ser resolvidos. Então, foi, na verdade, de fato, um movimento por propósito, assim. Eu quero atuar com isso. Não tem um lugar hoje que faça isso. uhum. Então, vamos criar esse espaço. Então, o movimento do empreendedorismo para mim foi muito no sentido de realizar aquilo que não existia, criar espaço de algo que não existia. Maravilhoso. Então, acho que foi esse caminho. Perfeito, muito legal. Acho que depois, mais para o fim da conversa, a gente vai falar um pouco sobre essas habilidades empreendedoras, mas já que a gente já começou a falar da Wilinka, explica o que é a Wilinka e se você puder, eu tenho uma curiosidade do nome mesmo, o significado Wilinka. Para quem está só ouvindo, é WYLINKA. Então, o que significa Exatamente. e o que é a organização? Bem, a organização, então, é uma organização privada sem fins lucrativos. Foi o modelo que a gente, na época, porque fomos eu e mais outros fundadores. E ela nasceu, assim, o fato da gente ter tomado a decisão de fazer sem fins lucrativos é porque a gente queria que ela fosse focada na missão. Nunca perdesse o foco naquela missão. Então, não existe a possibilidade da Ulinca ter outro propósito, outro norte que não seja desenvolver, né, a inovação, né, de base tecnológica, de base científica e tecnológica no Brasil, entendendo a importância dessa inovação para desenvolvimento econômico, social e tudo mais. Então, o Ulinca é uma organização que a gente diz assim, trabalha desenvolvendo o ecossistema de inovação de base científica. A gente fala assim porque a gente quer que mais ciência vire solução e desenvolvimento, né? Para as pessoas, para o país. Só que a gente sabe também que existe já um ecossistema, né? A gente tem as universidades, a gente tem os NITs, as incubadoras, os parques tecnológicos, as empresas e etc. Então, existe um ecossistema de inovação de base científica que tem muitos gaps ainda e precisa ainda de muito amadurecimento. Então, a gente é meio que uma aceleradora do desenvolvimento desse ecossistema. Então, a gente faz a nossa atuação é muito junto com esse ecossistema para ajudar esse ecossistema a amadurecer. Então, de forma geral, é isso. E Legal. nisso a gente atua, né, levando capacidades de inovação e empreendedorismo para cientistas, acelerando soluções, trabalhando junto com os agentes de inovação aí desses atores do ecossistema que eu comentei, ajudando a desenvolver estratégias, processos, estruturas, enfim. Então, Legal. dentro de aí sim, como fazer isso é uma coisa que a gente está sempre se reinventando, amadurecendo, né, e se questionando como pode fazer melhor. Mas a Uhum. missão da Ulinca é o foco.
Aí você Perfeito, perguntou do maravilhoso. nome, só pra eu não Isso do esquecer. nome. Enfim, o nome é uma coisa muito de nerd, viu? Porque 3 dos fundadores da Ulinca, né? Eu sou bioquímica, um físico e um biólogo. Uhum, E aí a gente lá tentando. A gente queria muito traduzir no nome da Ulinca o que a gente sentia que a gente queria fazer. E uhum. aí a gente não tem. Aí o Elimar, que é o biólogo, falou assim: não, tem o equidise, que é o que acontece com alguns bichos, tipo a cigarra, né? Que Sim. para crescer, ela precisa perder o esqueleto, que é externo, né? Perder Uhum. aquela casca, que é o que protege, mas para crescer ela precisa deixar aquela casca e ficar um tempo vulnerável, porque daí ela cresce e produz outro. Aí, na época, a gente ficou muito inspirada. Não é isso que a gente quer fazer com as universidades, com o ecossistema, né? Porque é muito travado, fica muito tentando proteção. E não, tem que ter um pouco de. Vamos perder essa casca, vamos desconstruir para crescer. Sim, vai ser um período de vulnerabilidade, mas para construir algo maior. Só que Equidiz era muito estranho. Aí a gente, Equidiz, não. E aí a gente buscou a palavra Equidiz em outras línguas. Então, o Ilinka é Equidiz em polonês. Sem ligação Nossa! nenhuma com o ecossistema da Polônia, mas era uma palavra que, Jura? juro, eu fui a responsável por buscar no Google. Eu falei, gente, tem uma palavra aqui que é muito boa. Wilinka. E era meio engraçada. E a gente falou, não, mas vamos levar a gente a sério com esse nome. Eu lembro que a gente Nossa! escreveu no quadro e deixou lá, não vamos. Porque aí surgiram outros nomes, né? Mas aí aquelas coisinhas mais batidas e tal, Sim. esse nome é corajoso. Aí a gente falou, não, Ó, ele muito tem, legal. ele tem significado pra gente, ele é engraçado, então algumas pessoas brincam com, parece algumas coisas e tal, mas é isso, ele representa bem o nosso propósito, que a gente acredita, a transformação que a gente queria fazer acontecer. Nossa, que legal. Nossa, essa história eu não conhecia. Que genial. Várias vezes eu fiquei pensando assim, ah, será que eles queriam falar que a gente, o we, linka alguma coisa, sabe? Sei lá, ainda bem que eu te perguntei, assim, não esqueci de perguntar. Mas muita gente vê isso, tem gente que acha que é o Ilinka, e aí como a Ilinka começou em Minas, né? Ai, meu Deus. Enfim, mas assim, pra gente tudo bem, sabe? Claro, o importante é que fique o nome, né? As pessoas Exato. saibam que. E Ana, quando você fala de empreendedorismo e fomentar, né, o ecossistema das universidades e de inovação, tudo que vocês fazem tem que ter relação com o nome empreendedorismo científico? Como que funciona isso? Assim? Vocês usam bastante esse termo, empreendedorismo científico, ou não necessariamente? Não, não tem apego a termos, não, viu? Até porque o próprio ecossistema vai Uhum, mudando, novas coisas vão aparecendo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem falado muito em Deep Tech, nas Deep Techs, né? Que é um empreendedorismo científico, mas tem outras questões vindo à tona com as evoluções mesmo de tecnologia, de demanda, né? Do que é necessário, de demanda social, ambiental, econômica mesmo. Então, na verdade, a gente sempre adapta, na verdade, empreendedorismo científico é uma forma, de base científica e tecnológica é outra forma, de Pitex. A gente está falando mais ou menos ali da mesma coisa, que é uma solução baseada em ciência e tecnologia, de forma geral. Mas perfeito, não tem muito perfeito. apego e a gente vai se moldando também com o que vai, né, com o novo que vai aparecendo e que vai fazendo sentido também para o ecossistema. Uhum. E na Uilinka vocês trabalham então com esse tipo de empreendedorismo de base científica, mas pode ser com a intencionalidade ou não de gerar impacto desde a criação da empresa. É isso? Vocês trabalham com impacto e sem impacto, mas na realidade sempre tem um impacto, né? Me fala um pouco o que É, que você acha disso. o ponto é que, assim, sempre tem impacto, né? Como eu te contei, o que eu busquei, acho que desde antes de entender que viria o Ilinka, é como a ciência pode gerar soluções, desenvolvimento. Isso é impacto, né? Tem impacto social, tem impacto econômico, tem impacto ambiental, enfim, tem uma série de impactos envolvidos. Mas acho que o ponto aqui é que talvez na narrativa a gente nunca focou em falar dos tipos de impacto.
e tudo, mas nunca assim, né, inicialmente. E hoje a gente tem buscado deixar mais claro os tipos de impacto que podem ser gerados a partir da ciência. Mas sempre teve a ver com impacto, né? Só faz sentido se tiver. Sempre fez sentido só se tivesse gerando, se tivesse ligado a gerar impactos, no mínimo econômicos. Certo. Mas, né, acho que também parte desse amadurecimento do ecossistema nesse tempo de Wilinka foi se preocupar mais com a questão de impacto socioambiental e tudo mais. E é isso, como eu te falei, a Wilinka vai de fato. Então vamos incorporar isso com mais clareza na narrativa, mas óbvio que é para isso também que estamos aqui, né? Exato, exato. E aí, pensando até nesses últimos tempos, né, que vocês estão se posicionando mais nesse lugar, você tem alguns exemplos para dar, assim, de tanto de temática, né, de que nem você falou, a gente precisa explicar melhor quais áreas, né, de impacto, e também se tem alguma empresa que te vem na cabeça agora, que vocês aceleraram, que é mais para a área do impacto socioambiental. É, assim, a atuação da Wilinka em relação ao impacto é bem transversal. Então, dependendo do ecossistema que a gente atua, do parceiro que a gente atua, pode ter diferentes focos. Até num movimento que a gente tem feito de cuidar mais dessa questão de focos regionais, né, ecossistemas regionais. O Brasil é muito grande, então a gente pode falar de algumas coisas que são gerais para o Brasil, mas a gente precisa ter o cuidado de sempre entender o que é o foco de desenvolvimento regional que a gente precisa cuidar. E aí a gente é transversal em relação a isso. O que a gente faz é sempre se preocupar em se perguntar qual é o foco, qual é o impacto que a gente está gerando ali. E aí, dependendo do ecossistema, vou falar alguns que a gente já passou e se aprofundou. Saúde, né? Então a gente já trabalhou com Fiocruz, a gente já trabalhou com o Inova HC, né, do Hospital das Clínicas de São Paulo, Eurofarma, Instituto SEIB, então que estavam olhando ali para a saúde, muitas vezes até pelos tipos de impacto, no sentido até de saúde na base da pirâmide, sabe? Até pelos agentes que a gente estava olhando, trabalhando. Agro, né, biotech, agro também sempre fica. A gente hoje tem um trabalho junto com que é o Apta Hub, que é com os institutos de ciência e tecnologia relacionados ao agro aqui de São Paulo, em que a gente está desenvolvendo os ecossistemas de inovação. Então, a gente está olhando para agro. Então, depende. Aí entra clima, né? Transição energética, que está ligada a clima. Então, são pautas que normalmente aparecem, mas o ponto tem impacto? Como que a gente faz para que tenha? Qual o impacto que a gente quer gerar? E aí tem vários temas que a gente pode tratar, e como eu disse, depende da estratégia de cada região, instituição, parceiro, enfim, né, que a gente está trabalhando. Sobre case, assim, a Wilinka trabalhou até hoje com mais de 3.000 soluções, assim, na história. Então, definitivamente, a gente tem muitos cases com impacto e tudo mais. Mas você perguntando, eu lembrei, assim, meu primeiro trabalho com esse tipo de solução, que foi meu estágio na universidade. Acho que é um case que eu tenho muito carinho, e para mim ele tem um impacto muito grande, e ele é um case mesmo de um processo, né, de criação de uma solução de base científica. Eu fiz um estágio, como eu disse, estava começando essa coisa de universidade gerar negócios, né? Mas era um estágio do Sebrae, junto com a incubadora, se eu não me engano, lá da Universidade Federal de Viçosa, que é onde eu estudava. E o objetivo era fazer uma avaliação junto com um plano de potencial de algumas tecnologias de ir para o mercado, de algumas pesquisas mesmo. E aí eu trabalhei com o professor Leandro Grassi, na época, numa tecnologia que era a vida dele de pesquisa, né? Que era de controle biológico de nematóides, que era a linha de pesquisa dele. Então,
O impacto era, no final das contas, diminuir o uso de pesticidas, né? De agrotóxico. E usando para isso, porque, enfim, o nematóide X, que eu já não lembro o nome, mas era responsável por perdas muito grandes na agricultura e se usava muito agrotóxico para combater. Queria diminuir o agrotóxico, mas manter a produtividade. E ele desenvolvia soluções para isso. E aí, enfim, em resumo, ele criou um produto, né? Ele testava várias formas de controle biológico. Ele criou um produto que era baseado num fungo que controlava, que deu resultados muito bons. Aí depois foi investido por um fundo, criou um negócio primeiro. Então a tecnologia dele mostrou potencial. Ele criou um negócio que foi a Risoflora, que ficou incubada lá na Universidade Federal de Viçosa, na incubadora, depois no Parque Tecnológico. Enfim, teve aí, sei lá, uma década de desenvolvimento, foi investido pelo Fundo Criatec, aí, enfim, regulamentações, tudo muito novo, enfim, foi uma década. E no final, foi vendida para uma multinacional. Então, assim, para mim, é a minha primeira história, né, na verdade, com a inovação científica, mas eu acho que ela traz muito de todos os elementos, né? De uma ciência muito bem feita, né? De anos de pesquisa de um pesquisador muito bom, que teve todos os desafios para criar um negócio, a universidade, o ecossistema da universidade acolhendo esse negócio, um negócio de impacto, de fato, enfim, todo o processo aí no ecossistema de investimento, de regulamentação e tudo mais, até uma venda, né, de negócio. Então, acho que é um case, para mim, super emblemático, mas a gente vê aí no nosso dia a dia, do time Wilinka, né, muitos casos que estão emergindo. É um tipo de empreendedorismo, né, que leva tempo, mais tempo do que, como eu disse, a história da Risoflora, tudo isso levou acho que 12 anos, mais ou menos. Mas que a gente está vendo emergir muitos casos de sucesso que a gente vai ouvir falar daqui a pouco. Ah, com certeza, com certeza. Muito legal. Maravilhoso. Eu acho que até essa é uma parte dos desafios, né, que a gente já conversou nas trocas de WhatsApp sobre esse tipo de empreendedorismo na hora de acessar recursos, né? Porque tem que ser um capital mais paciente. Então, me fala um pouco assim dos principais desafios de atuar nessa área de Deep Tech, por favor. Como eu disse, assim, a Wilinka existe porque a gente vê que ainda existem muitos gaps para o desenvolvimento e o desenvolvimento do ecossistema precisa ser acelerado para a gente conseguir gerar o impacto que a gente precisa, né? Como nação mesmo, eu tô falando. E aí, acho que eu poderia falar um monte, mas acho que é legal até aproveitar e falar depois. Você pode colocar aí alguma coisa, o QR Code, o link, sei lá. A gente tem um manifesto pelas Deep Techs que a gente puxou com o ecossistema e lá tem a opinião, né, a visão de vários agentes do ecossistema que contribuíram e a gente organizou para conseguir enxergar os principais gaps, né? E aí, investimento, como você disse, né, a viabilização de recursos para o desenvolvimento dessas deep techs é um que é super citado. Inclusive, nas pesquisas que a gente faz com os empreendedores que a gente atua e a gente, né, pergunta quais são os seus principais desafios e tudo mais, investimento sempre em primeiro lugar. Então, a viabilização de recurso por causa dos desafios, acho que um pouco de desconhecimento do mercado sobre as deep techs, os desafios inerentes aí à questão de cultura, né, universidade e mercado, o fato de realmente ter a necessidade de um investimento inicial alto enquanto ainda tem muita incerteza de desenvolvimento, são alguns fatores que são desafios, né, para o investimento de deep techs e o mercado tem tentado adaptar e encontrar onde está esse capital que é paciente, que às vezes exige um retorno menor do que outros instrumentos de investimento que estão, né, de risco que já existem aí. Então a gente está vendo acontecer, mas ainda assim, ainda há muito o que fazer nesse sentido, de conseguir o capital que consiga atuar. E muitas vezes não é um capital, às vezes é uma mistura de bolsos aí de capital que consiga atuar com esse tipo de negócio.
Tem ainda muito desafio de regulamentação, e aí é tanto dentro da universidade, enfim, aí entra em aspectos jurídicos, de regulamentação da universidade, regulamentação de negócios, que tudo muito novo, que é a Equidize, né? Que a Sim, gente, desde o início, a total. gente vê, isso não é novo, viu? Mas há melhorias, mas ainda estamos no processo, né? Precisar desprender dessas camadas que são protetoras, mas ao mesmo tempo, se a gente não arriscar e tirar, a gente não vai crescer e não vai conseguir gerar Uhum. impacto. Então, da regulamentação tem muita coisa ainda que precisa ser trabalhada no Brasil para facilitar o desenvolvimento das deep techs, né, dos negócios científicos. E aí vão ter outros que aparecem, inclusive, lá no manifesto. A questão de narrativa, que para mim, Uhum. esses estão meio que secundários, são importantes, mas é como se eles estivessem atrás dos dois primeiros que eu falei. Então, a Uhum. narrativa, né, o pesquisador conseguir ter uma boa comunicação com o mercado e vice-versa, né, para se Uhum. entenderem e Legal. conseguirem lidar com os desafios. Então, e aí vão aparecendo outros pontos. A questão da colaboração, então trabalhar em colaboração parece mais do mesmo, mas isso fica cada vez mais necessário, porque, como eu disse, aqui, até do investimento, talvez não vá ser um bolso, né, uma fonte de investimento que vai conseguir suprir, talvez diferentes fontes de investimento que não se falam normalmente vão precisar se falar, porque juntas elas vão conseguir construir um modelo, uma arquitetura de investimento que possibilite. Então, a questão de hoje, a gente é muito, por exemplo, inteligência artificial junto com biotech para uma solução. E não é um pesquisador só que sabe isso, são Uhum. dois. Então, É. então a colaboração está muito também por trás de. É um desafio que precisa também ser encarado. Então, alguns aí Não, para maravilha. ilustrar. Eu vou deixar aqui o manifesto, sim. E aí acho que isso já linka com a parte dos indivíduos que eu queria trazer, assim, né? Primeiro, entender um pouco qual que é o principal público que a Willink acessa, assim, que você tem mais. É o recém-formado, é o pós-graduando, é 100% de cientista ou não necessariamente? Eu tô curiosa, assim, até para saber quem é o público. Olha, o público desde estudantes de graduação, aí os estudantes de mestrado e pós-doutorado, de mestrado e doutorado, também pode ser de pós-doutorado, os Uhum, pesquisadores cientistas mesmo, né, que são os das universidades, aí os mais seniores, uhum. o empreendedor de base científica, que pô, às vezes a pessoa que está lá à frente empreendendo não é o cientista, mas o negócio Legal. de base, então como eu disse, os agentes de inovação, então os gestores e equipe de incubadoras, de núcleos de inovação das universidades, de parques, de hubs de inovação. E a gente atua também com agentes públicos que estão Tá, fazendo e ou implementando política pública. Então, acho que legal. de forma geral é o público. Boa. E aí, assim, não sei nem te falar a proporção, honestamente. A gente. Acho que cada um tem seu impacto naquela fase em que está. Claro que se a gente atua com estudantes, por exemplo, de graduação, como eles ainda muitas vezes não têm, sei lá, uma linha científica ou uma solução científica muito pronta, ainda é uma coisa de tomar contato com a cultura de empreendedorismo e inovação e saber acessar seus conhecimentos da universidade para gerar soluções, ter caminhos, ter ferramentas, né? Uhum. Quando a gente fala com um pesquisador, por exemplo, sênior, já são outros conflitos, porque daí eles estão, né, focados na ciência, e aí como que ele faz para direcionar, pelo menos, o conhecimento que ele produz para gerar soluções. O estudante de mestrado e doutorado é um público que a gente gosta muito de trabalhar, porque está no meio termo, assim, já tem uma maturidade Uhum. científica e muitas vezes está querendo achar um caminho de mercado, e o empreendedorismo é super interessante. Então, cada público tem sua importância e seu impacto específico, sabe? Que legal, que legal. Se a gente pegar essa persona, então, de mestrado e doutorado, e no momento ali das formações de vocês, ou então por experiência própria, qual é o tipo de habilidade, então, não técnica, ou empreendedoras
que vocês tentam passar, né, para essa pessoa já começar a ter contato, para ela ter mais destaque como empreendedora? Uhum. Olha, na verdade, acho que primeiro tem muito a ver com ela conseguir organizar o pensamento sobre aquela solução científica como uma solução final. Então, que a gente fala de potencial técnico de mercado, né? E potencial técnico é você falar, ah, tá, mas essa tecnologia aqui vai ser aplicada em que formato? Para que tipo de pessoas? Como que vai ser a produção disso? Então, conseguir organizar a ideia daquilo na prática, sabe? Porque isso ajuda. E também aí, mercado, né? Ah, qual vai ser o público? Esse público está querendo mesmo isso? Está precisando? Quais são as evidências? Então, meio que ter um pensamento de prático, eu vou chamar assim, porque ele não é só de mercado, ele é tecnológico também. Porque se ele faz isso, ele consegue. O que a gente quer é que ele coloque o desenvolvimento da pesquisa dele, inicialmente, para um lado em que vá ter uma solução factível. Porque, sei Uhum, lá, ele pode estar desenvolvendo uma solução para o mercado de fármaco. E aí, quando ele uhum, vai entender o que ele tem que fazer, não, a demanda é muito mais clara, ou uma estratégia de entrada muito mais clara é fazer para PET. Não sei, assim. E legal. aí, isso ajuda que os testes de laboratório que eles vão fazer em seguida vão ser já imaginando esse caminho final. Isso faz muita diferença, né? Entendi. Inclusive de não perder tempo num caminho que às vezes é uma solução mirabolante, mas não tem lugar mesmo na vida das pessoas, assim, não é necessária, né? Então, isso é um primeiro, esse pensamento prático. E junto sempre com o pensamento, a gente sempre dá ferramentas, né? Metodologias que facilitem esse processo. Num outro momento, eu diria que tem muito do estruturação de um negócio, imaginar aquilo como um negócio, e o que eu falei de narrativa, comunicação com o mercado. Que é isso, ele não vai, o pesquisador não vai fazer sozinho, o time, né, vamos supor ali daquela solução que vai ser uma empresa ou vai ser transferida, não vai fazer sozinho, vai precisar de empresa, vai precisar de investidor, vai precisar de conversar com o mercado, com as pessoas, com os usuários, para saber se aquilo realmente faz sentido, Uhum, como faz sentido, ter feedback. Então, precisa desenvolver uma narrativa mais fácil, que de fato comunique com as pessoas. Isso é um grande desafio para pesquisadores, porque tem muita informação e é difícil você simplificar, né? sim. Então é outro ponto que a gente trabalha muito, 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 porque, inclusive, a gente sabe, conversando com o mercado, né, investidores e tal, que é um dos principais motivos de não investimento Pois é. e uma grande dificuldade dos cientistas. Então é um ponto que a gente atua muito também. Então eu diria que é isso, essa capacidade de visão prática, capacidade de síntese narrativa e de enxergar aquela solução científica como um negócio, de forma geral, é o que a gente trabalha com o pesquisador. Perfeito. Muito bom, Ana. Adorei sua visão, assim. E só para fechar, se a gente tem, se tiver, né, pessoas aqui que estão pensando em empreender, pode fazer o jabá da Ulinka, mas o que que você daria de dicas, né, para essa pessoa começar a buscar, entrar em contato com esse ecossistema? Ah, bacana. Principalmente, né, os cientistas aí, e quando eu falo cientistas de novo, né, os estudantes de graduação, os mestrandos, doutorandos, os cientistas que têm vontade de entrar nesse mundo, né, seja empreender, ou seja, atuar de alguma forma para aquilo que é produzido de conhecimento dentro da universidade vire mais solução para as pessoas, buscar essas oportunidades de contato inicial, de entender, né? A gente lá na Ulinca vê muitos casos, por exemplo, de professores, né? Cientista, porque normalmente o cientista ele é professor e tudo mais, que não necessariamente vão seguir com o negócio, mas só o fato dele ter entendido o mindset e ele valoriza esse mindset e começa a levar as metodologias para dentro da sala de aula. Isso cria possibilidades para os alunos, para os orientados, de caminhos de carreira, de caminhos para causar mais impacto. Então, assim,
busca os primeiros contatos. Eu acho que tem muito evento hoje de empreendedorismo científico, de techs, etc. Na Ulinka a gente tem também muitas coisas. Se for lá no site da Ulinka, na aba do We Academy, a gente tem vários estudos, ferramentas e etc. Muitos sugiro assinar a nossa newsletter, porque a gente sempre está divulgando, mandando no mailing as oportunidades que estão acontecendo. Então, a gente, por exemplo, tem um programa com o Sebrae São Paulo, em que a gente faz o Acelerando Cientistas, que esses cientistas que é um curso online, que esses cientistas participam. Então, tem muitas oportunidades também pontuais que acontecem. E, para ficar por dentro, podem acompanhar também. E siga essa mulher, Ana Carolina Calçado. Sempre ali no LinkedIn, produzindo conteúdo também. Muito bom, Ana. Super obrigada pelo seu tempo, por falar. É sempre muito gostoso conversar com você. E eu vou deixar depois aqui certinho o link da Ulinka, do seu LinkedIn também. Mas é isso, obrigada mesmo e estamos juntas aí, né, nessa bandeira do empreendedorismo científico para o impacto. Obrigada. Com certeza. Adorei o papo, parabéns pela iniciativa. Já estou também ansiosa pelos próximos episódios aí para acompanhar. Obrigada, Ana.